boa noite, boa tarde, bom dia. Isso depende de onde tu estiver, mas independente do lugar que tu estejas, feliz com Jesus. A gente está começando aqui mais um bate-papo. Hoje a gente tem um convidado que vem lá da Alemanha. Ele já está em nosso meio. Antes de chamá-lo, eu vou esperar um pouquinho o pessoal ir entrando. Essa coisa da live é marcada 7 horas, dependendo do horário que tu entra, 7h01, 7h02, o pessoal começa a entrar. E então, nós vamos trocar uma ideia. A gente saímos da Polônia, estamos entrando na Alemanha. Conversaremos com o pastor Arlindo Bill, que já está no meio de nós e daqui a pouquinho já estarei chamando. Fica por aí, Bill, não vai embora. É uma grande alegria a gente poder estar aí nesse bate-papo. Semana passada a gente teve um tempo muito massa com o pastor Atos e tenho certeza que hoje não será diferente. Mas se você não viu lá com Atos ou quer rever uma das conversas, ou a conversa que a gente teve com o pastor Anderson lá da Inglaterra, ou com Assis Brasil, entra lá no nosso canal do YouTube, Missão Eis-me Aqui Oficial, e lá tá gravado, lá tá os nossos bate-papos, pode entrar, outro dia uma pessoa até mandou uma mensagem depois para mim dizendo que começou a rever com um caderninho, uma caneta para poder anotar. Eu achei muito legal isso daí, né? A gente vai aprendendo, vai ouvindo o que o pessoal está nos trazendo aí das suas experiências e com isso a gente consegue aprender mais. Certo, galera? Um grande abraço para todo mundo, pessoal entrando, Regina, Ana, Abner, Bia, Klebs Oficial, um abração para todo mundo, a Tati, um abraço para todos e o Bill que está aí no nosso meio, que já vamos chamá-lo. Nós estamos aí num período de quarentena, de pandemia, mas a missão de Deus ela não encerra, né? A gente está sempre, nós fomos chamados por Deus para desenvolver a sua missão aqui na Terra, a gente está sempre em movimento. De repente, tu pode pensar assim, como é que eu faço para me mover em missões nesse tempo? Entre em contato conosco aí da Missão Eis-me Aqui, vai ser uma grande alegria a gente poder te auxiliar, te ajudar nisso, né? De repente eu queria andar com o pessoal aí de missão, queria receber um treinamento aqui na igreja, ou quem sabe me preparar como missionário, como é que eu faço isso? Entre em contato conosco, vai ser uma alegria poder servir, poder estar andando junto, vai ser uma grande alegria poder ver aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Grande abraço para o apóstolo Ivens, que em breve vai estar aqui conosco, né, conversando, contando um pouquinho as suas aventuras em Jesus. Vanessa, abraço para todos que estão chegando. E acho que já vou chamar o nosso convidado, né? Ele foi o segundo a entrar, ele já está aí, preparado, está pronto para nossa conversa, direto da Alemanha, vai receber adicional noturno, porque aqui para nós são 19 horas, lá é meia-noite passada. O Bill já está vivendo o dia 17 de junho. Nós ainda não chegamos lá. Mas vou então chamá-lo para a gente começar a introduzir a conversa enquanto a turma vai chegando, para não deixá-los mais aí na espera e eu não ficar aqui sozinho falando. Deixa eu só achá-lo aqui. Daqui a pouquinho já estará aí no meio de nós. Chega aí, Bill. Aí, eis o homem. E aí, tudo bom? Bill, tudo tranquilo e contigo? Como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo na paz. Show. Embora as circunstâncias agora bem difíceis, mas tudo na paz. Legal. Apesar que a Alemanha, dentro desse quadro, a Alemanha ainda é um país que, dentro do possível, que saiu muito bem nessa questão, né, do coronavírus, até das aberturas, inclusive até o futebol, o primeiro campeonato dos países grandes, campeonatos de futebol foi aí na Alemanha, né? A coisa Sim. Foi diferente, né, a forma como foi tratada aí. Eles tomaram as precauções bem rápido, né? Então conseguiram controlar também e poucos casos, assim, até aqui eu conheço 2 pessoas que tiveram o vírus, né? Mas nada grave, assim, né? Tudo controlado. Show de bola. Qual é o nome da cidade que tu tá, Bill? O nome da cidade é Oldendorf.
é uma cidade um pouco mais pequena, mas ela tem uma cidade que é o município, né, que chama Stade. É uma cidade bem portuária e com bastante turismo também, é uma cidade bem bonita. Então, a gente mora num distrito que faz parte de um município, assim, podemos dizer. É Maravilha. perto de Hamburgo, dá uns 70 quilômetros. Show de bola. Maravilha. Então, pessoal que não conhecia, esse é o pastor Arlindo Bill, né, que está lá na Alemanha. Eu não vou repetir o nome da cidade que ele está, porque eu não vou conseguir, né, eu não vou fazer isso assim, né, mas vai ficar gravado isso depois, né, então deixo a parte do alemão para ele, né. Bill, para a gente começar então essa nossa conversa, eu queria que tu contasse um pouco para o pessoal, porque é legal a gente saber assim, poxa, de onde é que esse cara saiu, como é que ele fez para chegar até onde ele está. Então, conta um pouquinho aí como é que foi o teu encontro com Jesus, a tua conversão, conta aí para a gente conhecer um pouco mais a tua vida. Então, eu nasci num lar cristão e meus pais sempre me levavam para a igreja, então, mas eu tomei minha decisão de seguir Jesus e depois eu tive várias recaídas, não queria seguir a Deus assim. E depois de algum tempo, Deus foi tocando meu coração. Eu queria trabalhar junto com meu pai, trabalhava na lavoura, né? Era agricultor e eu gostava muito de trabalhar com ele também. E eu sempre falava para Deus, eu vou ficar aqui no meu cantinho aqui, fazendo isso aqui, tá bom, tá ótimo. Mas isso não me deixava em paz. E aí eu tive vários acidentes, 3 acidentes de carro. E no último eu senti que Deus estava me chamando e eu não estava obedecendo. Deus estava falando para ir me preparar num seminário, né? Então, aí eu falei para Deus naquele momento, Deus me dá um sinal, me mostra que eu estou no caminho errado, que eu estou descumprindo a tua vontade. Então, no outro dia, o pastor chegou para mim e nem sabia nada do que tinha acontecido. Ele falou para mim, Arlindo, você precisa ir para um seminário. Eu já tenho um seminário aqui e esse seria perfeito para você. Isso para mim foi uma resposta de Deus. E aí eu fui me preparar no seminário com 19 anos. Fui estudar em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, que eu sou do Paraná, né? E aí eu fiquei 3 anos, fiz o seminário, fiz o estágio, daí recebi alguns convites, trabalhei em algumas igrejas, né? E as igrejas que eu trabalhei, algumas delas foram com alemães também. E de alguma forma Deus estava me chamando, assim, eu sentia que não era ainda o lugar certo para estar. E eu pegava algum livro para ler, ou lia na Bíblia, e sempre vinha aquela passagem, sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei, sai do meio da tua parentela. Então, essa palavra que Deus disse a Abraão, né? Isso me tocava e eu não sabia o que Deus queria na minha vida. Então, um dia, um amigo meu, que eu tinha estudado junto no seminário, um colega, ele veio para mim, ele voltou da Alemanha, e ele veio para mim e disse, ali no teu lugar é a Alemanha, você sabe um pouco de alemão, você é o cara certo para ir para a Alemanha. E isso nunca mais saiu da minha cabeça, assim, eu sempre estava com isso na cabeça, pensando nisso, né? E Deus não me deixava em paz nesse sentido. Então, eu resolvi, assim, aceitar o desafio. Eu não sabia ainda como a minha esposa ia reagir, porque ela não tem descendência alemã e não sabia nada da língua. Mas ela falou, vai conhecer, depois você volta e a gente vê. E aí eu fui em 2003, pela primeira vez para a Alemanha. Foi o verão mais forte aqui na Alemanha. E pensei que sempre seria assim. Me enganei. Mas aí eu vim para ficar 3 meses e
a missão aqui conseguiu prolongar para mais 3 meses o meu visto, e eu vi que esse era o lugar certo. Esse era o lugar certo para que Deus queria que eu estivesse, que eu já sabia um pouco de alemão. Isso facilitou muito a minha chegada, né? Mesmo que era um alemão bem rústico, assim, bem com muitos defeitos, erros, porque era um alemão mais antigo que meus pais falavam em casa, né? Que não se atualizou. Mas mesmo assim foi uma grande ajuda. E aí, só que eu não sabia também como eu ia ficar na Alemanha, porque vim para cá, tá certo, é ótimo, mas e como é que eu vou me sustentar? Eu não tinha um visto de trabalho, naquela época era mais difícil até. E aí um dia, assim, voltando para o Brasil, aí a gente não sabia, conversou com vários pastores, líderes, e eles falaram que era difícil para enviar um missionário para a Alemanha, e realmente era praticamente impossível, né? Naquela época o euro era muito alto, né, também. E aí um dia eu conheci o Joel, através do meu cunhado. A gente foi convidado para um jantar. Eu conheci o pastor Joel, de Canoas, da IBFC, que é a igreja que a gente se tornou membro também depois. E eles perguntaram para mim, o pastor Gilberto também chegou para mim e perguntaram o que vocês estão fazendo. E então eu expliquei, a gente tinha um projeto de ir para a Alemanha e tal. E eles falaram, por que vocês estão aqui ainda? Por que não foram? Então, fomos conversando, a gente foi se conhecendo, aí eu fui participando de alguns grupos caseiros com o Joel. E um dia o pastor Gilberto chegou para mim, nos convidou para uma reunião e falou: eu senti de Deus que a gente deve enviar vocês para a Alemanha. Eu nunca faço isso, nunca fiz isso, mas ele falou que sentiu de Deus e que eles iriam fazer isso. Então, eles realmente tomaram essa iniciativa de fé, realmente nos sustentaram por 5 anos na Alemanha. Não integralmente, mas junto com a missão tinha uma imobiliária, então eu trabalhava também renovando apartamentos e ajudando com trabalhos seculares, e assim a gente conseguia se manter na Alemanha. Assim, um pouquinho da história. Não sei se... Show de bola. Deixa eu te perguntar uma coisa, só aproveitando mandar um abraço ao pastor Gilberto, pastor Joel, o Joel que é nosso aí, né? E que são realmente homens que têm o coração em missões, e uma alegria assim conhecê-los e ver até como eles estão reagindo, o que eles estão fazendo nesse tempo de pandemia, né? A forma como eles estão levando ali a igreja, os cultos, né? Fizeram um drive ali, então o pessoal vem de carro, é bem bacana mesmo o que eles fizeram. Deixa eu te perguntar uma coisa, Bill. Então, legal, assim, e importante, eu vejo que é recorrente entre os missionários que a gente conversa essa questão do entendimento da importância da igreja local no envio para o campo missionário. Né? Porque às vezes o missionário fica empolgado, principalmente no começo, antes de ir, aquela empolgação toda, e vou fazer do meu jeito, muitos pensam até, não, vou sair da igreja, vou fazer isso, fazer aquilo, e realmente a igreja dando esse suporte, e os pastores sendo usados ali por Deus para poder não só enviar, mas abençoar e cuidar, né, do missionário que está no campo. E assim, quando o teu amigo ali te falou, né, tu entendeu assim, poxa, eu quero ir para a Alemanha, tua esposa, pô, não sei se ela vai entender ou não, tal. Mas qual é que foi, antes assim de 2003 tu foi espiar a terra,
Mas Isso. como é que tu te preparou, assim, né? Depois no retorno, até como é que te preparou para ir definitivamente para lá? Porque aqui na nossa live que tem várias pessoas que estão ouvindo e estão se preparando para ir para o campo missionário. Então é bacana a gente ver assim, na vida daqueles que já passaram por isso, o que eles fizeram, né? O que eles indicam, até assim, o que não fizeram, que fez falta, ou talvez alguma coisa, poxa, isso eu fiz, mas não devia ter feito. Conta um pouquinho pra gente, assim, para ajudar nessa construção missional aí nossa aí, da galera que tá te ouvindo. Então, eu comecei a me preparar, né, por conta, assim, estudando muito a cultura alemã, né, e, porque é uma cultura totalmente diferente da nossa, e, mas o que mais me ajudou mesmo foi estar aqui os 3 meses, ou no caso foi 6 meses que eu estive aqui. Isso foi o que mais me ajudou, assim. Eu peguei muitas informações da Alemanha e tudo, e como são as igrejas na Alemanha, a porcentagem de cristãos, tudo. Mas estar aqui e a gente tinha essa possibilidade de visitar várias igrejas, assim, e conhecer a forma de culto, como os europeus fazem o culto aqui e conviver com os alemães, isso foi o que mais me ajudou. Assim, se eu tivesse que aconselhar alguém, eu aconselharia primeiro fazer a mesma coisa, nunca vir direto para a Alemanha, assim, ou para outro país, talvez, sem ir primeiro espiar a terra e conhecer, né? Porque isso foi o mais importante, o melhor que eu pude fazer para mim. A minha esposa ela veio para ficar, né? Então para ela não teve esse preparo assim de conhecer a cultura. Isso foi algo que faltou para ela, no caso. Mas claro que depois vai conhecendo e vai se adaptando também. Mas quando você está aqui, você volta para o Brasil e você sabe o que te espera se você voltar para cá, né? Então, e no mais, assim, o preparo, o que você precisa muito é uma cobertura espiritual, né? O que é muito importante também que tenham pessoas que estejam sempre orando contigo e perguntando o que você está passando. E isso eu pude ter também através da vida do Joel, do pastor Joel e outras pessoas também, né? Sempre estavam com a gente, né? Mas isso Legal. também foi algo criado pela própria igreja no Brasil. Esse preparo, eles me levaram para trabalhar com grupos caseiros e dessa forma também, porque isso é uma forma muito boa de alcançar pessoas aqui na Alemanha. E é o que eu estou implantando também aqui, né? Então, me ajudou bastante. Show de bola, show de bola. Então, agora chega aquele momento que se eu não faço, o nosso presidente depois vem para cima de mim. Então, tu recebeste tu entendeu esse eis-me aqui, assim, né? O senhor te chamou, tu disse, senhor, eis-me aqui, eu vou lá, espiou a terra, e aí fica uma grande dica para todo mundo, né? Antes de ir definitivamente, vai lá, dá uma olhada, né? Ver como é que é, ver cultura, né? Isso é muito importante. E daí vocês então foram para a Alemanha. E como é que foi assim? Porque hoje tu é pastor de uma igreja, mas como é que foi todo esse processo? Quando tu foi para aí, tu já tinha alguma igreja ou para congregar, ou já tinha alguma proposta para pastorear a igreja? Como é que foi para ti assim isso daí? Para mim, eu vim para uma base, uma missão totalmente nova que começou há pouco tempo e eu vim para uma base missionária e porque havia vários missionários também da Venezuela, de outros países, até da Tailândia tinha uma missionária e do Brasil também. Então a gente morou junto praticamente, né? Foi um tempo assim
esse foi o tempo antes de eu vir para ficar definitivo, né? E depois a base continuou e eu fiquei trabalhando mais na base mesmo, porque a base era num prédio antigo que havia na cidade de 10 andares. E nesse prédio as pessoas iam para se suicidar. Uau. Elas iam lá porque era aberto e às vezes fugiam da psiquiatria e iam no 10º andar e se atiravam. Até eu, uma vez, bem cedo, eu levantei e fui descendo e escutei um barulho, né? E foi algo terrível, né? O primeiro impacto que eu recebi assim na Alemanha, quando uma pessoa se atirou do prédio. Ela tinha fugido da psiquiatria. Mas era um lugar que a sociedade via como o gueto, né? Então, acontecia as piores coisas nesse lugar. Até que depois começou a mudar tudo e até apareceu no jornal, cristãos mudam a imagem de Barenburg, que era o bairro, né? De qual cidade? Que cidade era essa que tu estava? Emden. É bem no norte da Alemanha, é perto da Holanda já, chama Emden. E então esse pastor, que era um pastor alemão, ele tinha uma ideia muito boa de sustentar missionários através da imobiliária que ele tinha e com o trabalho e tudo. E ele trouxe vários missionários para a Alemanha. Infelizmente a missão não existe mais hoje, né? Não tem mais, mas foi uma ideia muito genial, realmente algo que Deus colocou no coração dele e que foi uma ponte para nós também, muitos missionários entrarem na Alemanha. Agora eu perdi o fio da meada, perdi a Não, pergunta. isso, não, tu tava construindo aí a resposta, daí eu tinha perguntado como é que tu tinha ido para uma igreja ou não, tu falaste aí da missão, e como é que foi esse trajeto, assim, até tu começar a pastorear uma igreja, como é que funcionou tudo isso? Então, eu trabalhei com esse pastor, trabalhei junto com ele 7 anos nessa cidade, e a gente começou a fazer cultos no nosso apartamento, que a gente morou nesse prédio também. A gente fazia grupo caseiro e daí foi crescendo, a gente começou a fazer cultos, até que alugamos o porão, né, o Keller, que é o porão do prédio, e começamos a fazer culto no porão do prédio. E aí, assim, eu ficava ali 24 horas, né? Eu morava ali, nós como missionários, né? E o pastor, que era o responsável, ele vinha durante a semana e ficava fazendo os trabalhos no escritório, né? Mas eu era o responsável ali por aquele trabalho. Eu trabalhava junto com ele. Nos domingos a gente fazia o culto junto. Eu comecei a pregar, porque não é assim, de uma hora para outra que a gente pode pregar em alemão, né? Então, eles tiveram muita tolerância comigo também, meus erros e tudo. Então, ali foi para mim também um treinamento, né? Foi muito bom. Eu pude me desenvolver também na língua alemã. E então eu trabalhei com ele nesse tempo todo e a gente teve assim umas 30 pessoas fiéis no culto, até que a gente teve contato com outra igreja também na mesma cidade e a gente resolveu unir as duas igrejas. Então juntamos nosso grupo e nos juntamos à igreja que já existia na cidade. Por causa de prédio, tinha essa facilidade, né? Porque para alugar também era difícil. Então, eu fiquei como co-pastor desse pastor que estava naquela igreja. Eu trabalhei junto com outro pastor e a missão, ela
se desenvolveu para outros lugares. Ela foi para Dortmund, outros lugares, né? Então, fiquei mais... Eu creio que, ao todo, nós ficamos quase 10 anos nessa cidade. E depois eu recebi convite para ir pastorear uma igreja. Quer dizer, eu recebi um convite para pastorear uma igreja que já havia 40 anos, já existia, mas tinha apenas 6, 7 pessoas na igreja. E eu comecei a pregar assim uma vez por mês naquela igreja e a gente sentiu que deveria ir para lá. E só que também tinha aquela coisa da questão financeira, como é que você vai se manter, né? Porque nesse tempo todo eu podia só trabalhar na igreja. Eu recebia na imobiliária porque ela era uma organização social, né? Um trabalho social. Aí chegou um pastor para mim de uma outra igreja e ele falou: você pode imaginar trabalhar comigo, assumindo somente o departamento dos jovens, e a igreja era bem próxima daquela que eu ia trabalhar. Então foi uma resposta de Deus, né? Eles uma igreja já maior, uma igreja estruturada de 110 membros, mais ou menos. E essa igreja me sustentou e eu pude trabalhar na outra igreja ao lado, que também é como um trabalho recém-começado, porque estava quase acabando a igreja, quase fechando as portas, né? Existem muitas igrejas assim, nessa situação de já existirem há 40 e poucos anos, mas se não tiver jovens, elas vão fechar a porta e um dia acaba, né? Essa foi a experiência assim que eu tive. E agora, há pouco tempo, faz 2 anos agora, eu recebi o convite para vir assumir aqui o trabalho nessa cidade de Oldendorf, que é perto de Hamburgo, e sentimos que era a direção de Deus. Então, vir para cá agora. Legal. Maravilha, trajetória. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, aproveitando esse tempo que a gente tem vivido e depois lá do assassinato brutal lá nos Estados Unidos, né, do George Floyd, essa questão assim de preconceito, racismo, ela tá muito forte hoje. Tu brasileiro, ainda que acho que pela tua característica física, tudo, tu passa numa boa aí por alemão, né? Passo. Alguns me confundem por holandês ou... Sim. Mas de qualquer forma, europeu, né? Sim. Mas assim, quando o pessoal soube, principalmente no começo, por uma questão de dominar a língua, né? Ou até hoje, assim, quando o pessoal sabe que tu é brasileiro, tu sente algum tipo de preconceito? Existe isso? Né? Até pegando assim um pouco o histórico da Alemanha, toda a questão do nazismo e tal. Como é que tu vê isso daí? Né? Em relação a ti, e como é que tu vê essa questão de uma forma geral na Alemanha? De preconceito, racismo, até para essa questão, pô, veio lá da América, né? Como é que vê isso daí? Eu creio que hoje a Alemanha está bem mais... Eu vejo assim também que ela está bem mais aberta. Para os brasileiros, a Alemanha, eu creio que ela sempre foi aberta. Eles gostam, o povo alemão gosta do brasileiro, futebol, samba, não sei mais o que. Eles gostam muito da cultura brasileira. Claro que eu não passo assim para eles como um brasileiro. Eles falam que você é fake, eu sou fake. mas a questão geral, assim, ainda existe muito preconceito contra outras culturas, né? E creio que no leste europeu é mais forte, né? No leste da Alemanha é bem mais forte. Não sei assim por que lá é mais forte, mas pelo que a gente ouve falar, e também aqui
em Hamburgo, por exemplo, é uma mistura de cultura, assim. Tudo que você possa imaginar existe aqui. E até em sentido das igrejas, eu estava vendo esses dias, existe 23 igrejas em Hamburgo e 3 delas são alemães, o resto é internacional, são igrejas internacionais. Então, todas as igrejas internacionais são as que mais crescem na Alemanha. E realmente é o que está acontecendo, porque também vem muito refugiado para cá e eles estão se integrando na igreja, muitos que já são perseguidos no seu país e outros que se convertem aqui também. Mas no sentido assim de preconceito, por exemplo, a minha esposa, ela sofre um pouco também. Às vezes existe essas coisas de por você ser estrangeiro, eles às vezes nem sabem de que cultura, de que país você vem, e eles já falam, já tem um preconceito contra estrangeiro, né? Tem também muito forte. Então, tudo que se fizer alguma coisa errada, esse estrangeiro aí, você ouve falar muitas vezes, né? Infelizmente é. Mas se você se apresentar como brasileiro, aí já muda a situação. Bom, tem uma coisa assim que, infelizmente, muitas vezes a gente coopera, que é uma questão até de educação, né? Uma questão cultural, assim, né? A gente sabe como é a questão cultural, assim, da educação do povo europeu, e muitas vezes a gente ouve até falar mal, a gente, poxa, preconceito, mas às vezes a gente dá até motivo para o pessoal falar, né? Deixa eu contar uma história bem pequena, assim, já que a gente está falando de Alemanha, né? Aquela vez que eu fui aí, que fiquei na tua casa, depois eu fui, eu não me lembro se foi Hannover mesmo, eu fui até uma cidade pegar o avião que eu estava indo para a Espanha. E eu fui de trem, e vocês me passaram, então, todos os trens que eu deveria pegar até chegar. Eu lembro que eu fiquei sei lá, não sei quantas horas fiquei andando de trem, mas tive que sair umas 3, 4 vezes fazer ali uma baldeação, né? Trocar de trem. E eu me lembro que teve um trem que eu peguei, não na tua cidade, um segundo que era um trem de 2 andares, e eu fiquei no andar de cima, e eu não tinha comprado o bilhete ainda. Eu estava esperando comprar no primeiro lá, até vocês me disseram, nesse primeiro tu não vai encontrar lá o lugar onde compra, na primeira parada tu compra lá, para andar por o dia inteiro, né? E eu estava no segundo andar, então, e daqui a pouco vem a pessoa que vendia o bilhete, ou que carimbava ali o bilhete, né? E ela vinha vindo, e eu fiquei olhando, e olhei assim, vi as escadas, e pensei, olha só, se eu quisesse, ou se alguém quisesse, assim, burlar esse sistema, o que eu faria? Eu desceria as escadas aqui, e entraria lá no outro vagão, passaria por aquela pessoa que ela estava vindo, né, na minha direção, iria para um vagão que ela já passou, ninguém ia me cobrar nada. Aí pensei, poderia ficar o dia inteiro andando de trem aqui na Alemanha, tranquilamente, sem pagar um centavo. Daí, no mesmo tempo que eu pensei isso, claro, eu pensei isso tudo, passou na minha cabeça, óbvio que eu não faria isso, né? Mas quando eu pensei nisso, me veio assim, poxa vida, como a nossa mente, como a tua mente, né, é corrompida. Porque talvez o europeu, sei lá, né, talvez ele não pensaria isso. O que é? Pô, o cara tá vindo, eu vou pagar e tal. Mas por ter uma mente corrompida, essa coisa cultural, né, eu já vi todas as possibilidades de burlar o sistema ali. Ainda que eu não tenha feito, deve deixar bem claro, o pessoal aqui está dizendo que esse pessoal da live, não, eu não fiz isso. E digo para todos que estão ouvindo, por favor, não faça isso, porque essa questão cultural é muito forte, não me lembro essa coisa assim de passar lá, mostrar o bilhete, fica contigo, bota fora, os caras rasgam, bota fora, tal, né? E muitas vezes, infelizmente, a gente tem pessoas que até pessoas cristãs que gostam de dar aquele jeitinho brasileiro para tirar algum tipo de vantagem. E isso é terrível. Daí depois falam mal de brasileiro, de estrangeiro, e a gente fica muitas vezes brabo com isso. Não, eu não fiz isso, Abner. Ele perguntou, tu fez isso? Não, eu pensei nisso, mas quando eu pensei era justamente para que nessa live eu pudesse falar isso, para que todos saibam que não deve fazer esse tipo de coisa, né? Deixa eu te perguntar uma coisa antes
Só assim, a respeito ainda dessa coisa que a gente estava falando de estrangeiro, como é que está a questão do islamismo aí? Porque outros países, como França, Bélgica, principalmente, a gente sabe assim que lá a coisa está forte, né? Bem forte. Como é que está isso na Alemanha? Ah, então, tá muito forte também. Existe muito apoio para se eles quiserem abrir uma mesquita, né? Então existe muito apoio até do governo para isso, e os alemães mesmo contestam isso, né? Por que tanto apoio para isso? Mas assim, a gente vê também o outro lado, muitos muçulmanos se convertendo. É extraordinário realmente o que a gente está vendo, assim, muitas igrejas estão vivendo, tendo um crescimento porque muçulmanos estão se convertendo, né? Estão vindo para aceitando Jesus. Mas assim, o convívio entre os muçulmanos não tem muita assim, o que eu vejo assim, muito atrito. Eles convivem normalmente com os muçulmanos. Os muçulmanos, como todos os de outros países, assim, eles têm mais filhos, eles realmente se multiplicam e trazem família, e muitos têm várias esposas aqui na Alemanha. Às vezes nem é controlado totalmente pelo governo, mas todo mundo sabe que tem várias esposas, né? E isso tudo acontece aqui na Alemanha. Então, também existe alemães entrando para o islamismo, né? Se convertendo ao islamismo. Tudo existe, os dois lados, né? É o que tá assim acontecendo no momento, assim, que eu vejo. Mas eu não estou sentindo assim que não é algo que nos ameace no momento. Eu creio que outros países como a França, por exemplo, é bem mais forte o islamismo do que aqui na Alemanha. A Alemanha ainda é um país que dá para se dizer considerado cristão. Legal. A Alemanha ela tem uma política bem assim aberta para receber, né, os refugiados, né? Sim. E muitas vezes a gente esquece, a gente vai falando de Alemanha, pô, o berço, né, do protestantismo é na Alemanha aí, né? E deixa eu aproveitando essa questão assim de, né, você acha aí que a Alemanha é cristã, o Abner tinha feito uma pergunta, como é que um missionário brasileiro pode fazer para servir na Alemanha? E eu já aproveito a pergunta dele, tá? Como é que pode servir um missionário brasileiro? Como é que está essa situação assim, da igreja? A gente ouve muito assim, olha, lá tem tal país, tem várias igrejas que não tem pastor, tem povo, tem prédio e não tem pastor. Como é que é isso daí? E daí já emendo então essa pergunta aí do Abner, né, de como é que um missionário brasileiro pode servir, até aproveitando assim essa situação toda, né, podendo cooperar, como é que funciona isso? Ah, realmente existe muitas igrejas sem pastor, igrejas novas, igrejas já antigas, como eu já tinha falado, de 40 anos já, e que estão procurando pastor. Eu conheço uma igreja aqui, não muito longe, que está precisando de um pastor, e só que uma barreira que a gente encontra é a língua. Essa é uma barreira muito forte, né? É algo que até pela pergunta anterior, né, para um preparo, para se preparar, é algo fundamental. Mesmo se a gente sabe falar inglês, tudo, mas não é a língua do país e eles não vão te aceitar tanto como se você estiver falando alemão. Essa é uma barreira forte.
e assim, no mais, realmente, antigamente as igrejas até eram mais, as pessoas, os cristãos eram um pouco orgulhosos. Não, nós não precisamos de missionários na Alemanha. Nós somos um país cristão, né? Antes de eu vir para cá, era essa mentalidade. Agora já mudou um pouco. O pastor que fez o convite para me vir para a Alemanha, ele me falava isso, né? Que os alemães são muito orgulhosos, eles não vão aceitar tão bem um missionário de fora, porque eles acham que eles não precisam de missionários, né? Então, isso era uma barreira, mas eu acho que essa barreira já foi quebrada, porque já vieram pastores de vários lugares, do Brasil, da África, dos Estados Unidos e da Inglaterra, tudo que é lugar, e fundaram igrejas aqui na Alemanha. Então, e essas igrejas cresceram, né? E eu creio que isso já mudou, não é mais uma barreira, mas uma coisa que também facilita muito para o missionário vir hoje, porque você pode vir e fundar uma igreja em qualquer lugar que existe campo à vontade para fundar uma igreja. E o que facilita muito é você ter um estudo universitário. Como é que se fala? Eu já estou esquecendo o português. Ter uma formação universitária. Um nível universitário. Tendo um nível universitário, agora tem uma lei nova na Alemanha, que você pode ficar 6 meses na Alemanha, e se nesses 6 meses você conseguir um trabalho, você pode ficar na Alemanha. Você recebe o visto para ficar trabalhando na Alemanha. Formação acadêmica, é isso mesmo. Peraí, paramos aqui, só para entender bem. A pessoa que tem a formação acadêmica, ela pode ir, eu vou com o visto de turista, mas se eu conseguir um trabalho, eu posso pedir um visto para ficar aí? Como é que é bem isso aí? Me explica. Explica bem. A minha esposa que está aqui do lado, o Bill, sabe que ela é descendente alemã, né? E de alemães. Ela já me olhou, quando eu falei isso, ela já me olhou rapidinho. Ela tá aqui do lado, tava olhando o celular, agora ela olhou para mim. Tipo, como assim? O que tu quer saber sobre isso? Explica bem isso, por favor, pastor Arlindo. Como é que funciona essa questão, então? Porque a gente tem várias pessoas que estão aí nos ouvindo e participando que, com certeza, ficaram interessados nessa informação. Só repete, explica bem, por favor. É uma lei nova que saiu ano passado, que todo estrangeiro, quer dizer, não todo estrangeiro, uma lei específica para os brasileiros que tem nível acadêmico. Eles podem vir para a Alemanha, ficar 6 meses, e nesses 6 meses, se eles conseguirem uma proposta de trabalho, uma firma que contrate, eles podem receber o visto para ficar na Alemanha. É uma chance ótima para ver uma porta, né, que Deus abriu e pode ser usada para... Porque mesmo se você trabalhar numa igreja alemã direto, às vezes a gente, como não conhece muito as igrejas assim, a gente tem essa mentalidade que as igrejas alemãs são ricas, mas não é bem assim, né? As igrejas não são ricas, elas às vezes têm que pagar o aluguel do salão e as igrejas em si não são igrejas grandes como no Brasil, elas são igrejas menores. Então, geralmente o pastor ele também tem que ter um trabalho secular, porque só se manter da igreja ele não consegue, né? Então, isso aí é uma coisa que facilita muito para vir para a Alemanha como missionário e poder trabalhar aqui, né? Pô, que legal, que maravilha. O pessoal ali comentando, Josemar falou ali que realmente é uma porta aberta pelo Senhor, com certeza é. O Abner falou que não ia deixar a Tati ir para a Alemanha. Abner, não venha atrapalhar meus planos. O sonho do meu filho mais velho, o sonho dele é morar na Alemanha, ir para a Alemanha. E
a minha esposa ela é descendente, então eu tenho em algumas madrugadas investigado como é que a gente faz para poder ajudar nesse sonho. Claro, ele indo, como ele é menor, eu tenho que ir junto, então, né, mas isso é coisa, mistério de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta que o Guigão fez aí, né, o Guigão falou, pô, para eu passar a cuia não dá, Guigão, agora nessa época de coronavírus, cada um tem que ter a sua cuia, e era isso, né. Ele perguntou o seguinte, como é que funciona essas igrejas? Tu disseste ali que tem algumas igrejas que não tem pastor. E como é que funciona assim a dinâmica? Quem é que pastoreia esse povo? Como é? Eles se organizam, fica tudo stand-by esperando vir o pastor? Como é que funciona isso daí? Não, geralmente eles se organizam, eles tem pessoal que prega, tem é, geralmente um conselho da igreja, né, que toma as decisões e eles vão se escalando, né? Cada domingo um prega, outro dirige o culto, mas infelizmente essas igrejas elas não têm somente um stand-by, elas recuam, elas vão recuando, né? Porque quando geralmente os jovens não são alcançados dessas igrejas e essas igrejas acabam acabando, terminando. Então, uma coisa importante aqui na Alemanha é investir em jovens e crianças e também é o que a gente tem tentado fazer com o projeto de futebol até, que a gente faz no verão sempre. Projeto muito bonito, inclusive, né? Um projeto bem abrangente, que alcança muitas famílias, né? Um projeto muito legal. Ô Bill, eu queria tocar num assunto contigo, que é um assunto difícil, tá? Até assim, se tu não quiser falar sobre isso, eu entendo perfeitamente, mas eu acho que é legal, porque assim, quando a gente estava conversando com o Atos na semana passada, a gente aproveitou para desmistificar muita coisa, assim. Toda essa coisa assim né, do romantismo que tem em missões, tipo, eu tô aqui, estou me preparando, quando eu for lá eu vou, eu mudo o mundo, eu mudo o meu país, vai acontecer, eu sou o cara, eu sou a solução daquele país que Deus colocou na terra. E às vezes a gente não pensa na dificuldade do ir, na dificuldade de estar aí, né? Porque tu tá a milhares de quilômetros aí da tua casa, né? E às vezes acontecem algumas situações que são bem difíceis. Então, por isso que eu queria, né, conversar contigo sobre isso, para ver se tu tem como até trazer isso assim, até para o pessoal entender. Mas foi no ano passado, né, que teu pai sofreu um acidente e faleceu, ano passado. E Foi. tu estava na Alemanha, ele aqui no Brasil, então tu ficou sabendo isso, tal. Como é que foi, assim, como é que para o pessoal entender essa questão da distância, como é que funciona isso, assim, da família, esse entendimento? Olha, eu tô indo, meus pais, né, sei lá, já tem uma idade, talvez eu nunca mais vá vê-los, talvez nesse meio tempo pode acontecer alguma coisa, né, como infelizmente aconteceu contigo no ano passado. Como é que funciona, assim, isso, entender isso, permanecer grato a Deus por tudo, a questão da dor, da saudade, pensar assim, puxa, eu gostaria de estar lá. Como é que conta um pouquinho pra gente como é que foi esse teu momento, né, se possível, assim, como é que foi esse teu momento de dor, assim, para compartilhar com a galera, para o pessoal entender bem isso, lembrando que ninguém tá livre de acontecer alguma coisa assim, né? Sim. É, é uma é difícil, né? Não posso romantizar uma coisa assim, porque eu já não sou o único também, eu conheço alguns colegas meus que passaram pela mesma coisa, né? E é uma questão difícil, mas uh, eu sei que Deus tem os seus planos, né? E eu sei que meu pai está em um lugar melhor. E o que meu pai queria sempre era que eu fizesse a obra de Deus, que fizesse a vontade de Deus. E então eu não tive esse privilégio de ir lá e me despedir dele, mas também eu sei que para ele isso não seria importante, né? Mas é uma coisa difícil para explicar, mas assim o que eu posso falar é que Deus conforta os corações também
Amém. Nesse momento são os momentos que a gente experimenta realmente o amor de Deus, a gente experimenta o cuidado de Deus, mesmo que essas coisas aconteçam. Essas coisas acontecem, fazem parte da vida, né? Mas nessas horas que a gente realmente experimenta e tem uma ligação profunda com Deus, né? Então, a gente sente, né, o amor de Deus, o cuidado dele. É o que eu posso falar assim. Assim, Amém. claro que é um impacto, né? Você receber essa notícia, mas eu creio que a mesma coisa seria também se eu tivesse no Brasil, seria um impacto também. A única coisa ruim é que eu não posso estar lá com minha família nesse momento, não posso consolar minha irmã, não posso consolar minha mãe. Isso que é difícil, né? Por causa da distância. Então, isso realmente é algo que pesa. Mas, assim, a gente tem que estar preparado, né? Para isso, a gente já tem que imaginar que isso pode acontecer, porque realmente pode acontecer, né? Então, Verdade, é verdade. São coisas que só Deus mesmo para consolar, né? E como sim, tu mesmo disseste aí, independente de onde a pessoa está, são fatalidades, isso pode acontecer, né? eu É, aconselho só abrir um parênteses, eu aconselho aham, os missionários que tiverem fora, se for motivos de uma doença, você sabe que os teus pais eles não vão viver muito tempo e foram desenganados pelos médicos, alguma coisa assim, você pode pegar esse tempo e ir lá ficar com ele. É a melhor coisa que você pode fazer, né? Mas quando é assim como aconteceu, que é uma coisa inesperada, que acontece um acidente assim, aí não tem o que fazer, né? Então, realmente você tem que contar com o consolo de Deus mesmo nessa hora. amém, amém. E falando como um pastor, quanto tempo tu já está na Alemanha definitivamente, depois que tu visitou a terra, tu veio para o Brasil, voltou, quanto tempo tu já está aí? Há 15 anos, em março, fizemos 15 anos na Alemanha. 15 anos de Alemanha. Como é que Isso. uma missão pode cooperar com aquilo que, mais especificamente, com aquilo que tu está fazendo aí hoje, assim, né, como pastor, tal? Como é que a gente poderia, como missão, participar disso? Quais são os principais motivos de oração que tu tem? Até para a gente saber aqui, que quem sabe eu estava conversando com o Atos, que é teu amigo, e a gente está combinando aí de um futuro, a gente levar uma equipe do ESME aqui, para dar uma passada ali pelo leste europeu, Polônia, aproveitar ali o Christian, né, o Francis lá na Albânia, fazer alguma coisa ali, né, mas sabe como é que é? Acaba sendo tudo possível, assim, né, e quem sabe numa Sim. dessas oportunidades poder passar aí na Alemanha e estar servindo a igreja também, como é que a gente poderia cooperar e quais são os teus principais motivos de oração para a gente poder já começar a cooperar com isso, pelo menos, né? É, é, é muito produtivo assim na Alemanha fazer trabalhos evangelísticos. Muitas vezes a gente pensa que algo que não dá muitos frutos, mas é algo que realmente atrai as pessoas. Fazer uma dança de rua, fazer alguma apresentação ou algo envolvendo música, tudo isso é bem-vindo. Assim, os alemães eles são curiosos, eles querem ver quando é algo de fora, algo que é diferente, né? Isso atrai muito, né? E a gente tem assim buscado fazer mais trabalhos para alcançar também os jovens, né? Porque a nossa igreja aqui, por exemplo, os jovens não são tão ativos, né? Eles ainda se reúnem só na sexta-feira e a maioria não aparece nos domingos na igreja. Então a gente quer
envolver mais os jovens, e isso seria um meio ótimo para envolver eles, fazer algum trabalho evangelístico de rua, né? Ou até no futebol, no projeto futebol, quando a gente tem uma semana inteira assim fazendo um trabalho que impacte realmente a cidade, e é até bom para propagar a igreja, né? Para as pessoas saberem, tem uma igreja lá que eles fazem isso, e aí desperta a curiosidade da população, eles se abrem para o novo, né? E então seria isso, e como a gente tem muitos refugiados também, né? Então nos ajude em oração para a gente desenvolver esse trabalho com eles, para eles não somente ser membros da igreja, mas porque a maioria ainda está nessa fase também de aprender a língua alemã. Eu não sei falar árabe, eu não sei falar persa, né? Então eu fico no ABC com eles, ensinando a Bíblia. É difícil. Quando às vezes eu consigo algum tradutor, né, alguém que possa traduzir, e aí me ajuda bastante, mas na maioria das vezes não tem ninguém. Então eles estão ainda aprendendo a falar alemão, e mesmo assim eles estão querendo, estão buscando, né? Então eu quero aproveitar isso. E a gente tem um grupo de colombianos também. Tem refugiados aqui, acho que se diz asilados, da Colômbia, e eu atendo eles, eu ajudo eles também, eles estão vindo na igreja também, e o espanhol e português a gente se vira, né? Com eles eu consigo me virar bem tranquilamente, e tudo que a gente fizer envolvendo eles também seria ótimo, né? E é um motivo de oração também para a gente desenvolver esse trabalho assim com eles. Amém. Legal. Na verdade, o nosso tempo tá se fechando, mas só para responder essa pergunta aqui, o Abner perguntou: tu tem alguma dica de leitura, de literatura cristã? Se ele escreveu um livro. Literatura cristã, eu estou lendo muito em alemão ultimamente, eu não posso citar um livro em português. Eu acho que o Abner ele leu pouco em alemão, então acho melhor ele né, não se meter muito assim, né, porque ele está ainda numa fase inicial aí, né, mas ele falou aí que pode contar com as orações. Eu tenho que confessar assim que realmente eu estou me concentrando bem, né, até na língua alemã. Eu leio muito em alemão, e aí eu nem sei mais o nome dos livros agora em português. Eu tenho que dar uma olhada para poder passar para vocês, mas se quiserem eu posso passar de alguma outra forma daí. Vocês têm algum assim projeto ou sonho assim, sei lá, futuro, retornar para o Brasil, ou a ideia, claro, a gente sabe que é Deus que comanda tudo, ele vai direcioná-los, mas o pensamento um dia a gente volta, né, ou a ideia é ficar para sempre aí? Como é que funciona assim entre vocês, casal? A gente, quando tomou a decisão de vir, a gente pensava, vou ficar 2 anos, 3 anos, e a gente volta para o Brasil. Mas é difícil um trabalho a curto prazo, né? É difícil, é muito difícil. Eu creio muito mais um trabalho a longo prazo, e hoje nosso coração está totalmente aqui na Alemanha. A gente nem imagina mais assim voltar para o Brasil, só se um dia a gente se aposentar e estiver bem velhinhos, talvez. Mas se Deus quiser que a gente volte, é claro que a gente vai fazer a vontade dele. Maravilha. Bill, nosso tempo tá se esgotando, daqui a pouquinho já entra aí o relógio dos últimos 30 segundos. Eu quero te agradecer muito mesmo, assim, falta 30 segundos, porque aí já é 1 da manhã, te agradecer, né, semana que vem a gente vai estar com o Christian aí da Sérvia, não perca. Bill, 20 segundos para dar um tchau aí para a turma.
Tchau, pessoal. Eu espero que vocês nos visitem aqui. As portas estão abertas. Sempre que quiserem, venham para a Alemanha. A gente consegue um lugarzinho para vocês ficarem e vamos ficar felizes com a visita.